Bom dia, Claudemir Cabreira. Eu, mais uma vez, eu tô gostando de ir pra rua, viu? Tô Tá gostando de fazer fujona, tá minhas pautas fujona. externas. Onde você tá agora? Eu tô gostando. Ó, Cabreira, eu estou no cartório de registro civil de Fernandópolis. Quem tá do meu lado é a Fernanda Jacobs. Ela já conversou com a gente aí no programa Rotativa no Ar. E ontem foi aniversário do dia do registro civil de casamento. E esse é o assunto de hoje. Nós estamos aqui. Mostra um pouquinho essa sala, Samuel, para o nosso ouvinte. É a sala onde são realizados os casamentos civis. Bom dia, Fernanda. Fala um pouquinho desse ambiente para a gente. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos. Essa sala aqui foi um projeto que eu tinha já quando eu assumi o cartório. E o cartório não possuía uma sala de casamento quando eu assumi em 2013, e era uma coisa que eu queria muito, porque eu acho que a gente tem que prestigiar os noivos, é um momento tão importante da vida da família, da vida do casal, então a gente quis colocar esse cantinho especial aqui para receber os casais. Fernanda, e conta pra gente, o pessoal tá casando bastante? Olha, está casando bastante, é uma coisa muito boa isso, aliás, eu acho que foi por conta da pandemia, já na pandemia, a gente teve um aumento na procura pelos casamentos, né? As pessoas queriam regularizar a situação, não queriam mais viver em uniões, assim, que não fossem realmente com um documento, com uma coisa regular. Então, a gente percebeu um aumento, né, na pandemia, e o ano de 2022 foi um ano muito bom em que as pessoas se casaram bastante aqui em Fernandópolis. Quantos casamentos foram realizados aqui no cartório de Fernandópolis no ano passado? Olha, no total de uniões civis que nós registramos aqui, foram 444. Então, foram mais de 380 cerimônias realizadas aqui no cartório. Nós tivemos também mais de 50 realizadas religiosamente. Então, nesse caso do casamento religioso, o casal faz a cerimônia religiosa e depois traz o documento para registrar aqui no cartório. Nós tivemos uma coisa que a gente teve pouco ano passado, que eu acho que é até importante as pessoas conhecerem, é a conversão da união estável em casamento. E o que é isso? Explica pra gente. É o seguinte, quando o casal vive em união estável, vive junto por algum tempo, então eles têm aquela intenção de constituir a família, mas não tem nenhum documento que comprove isso, eles podem vir ao cartório, entrar com o processo de habilitação para o casamento, então faz aquela documentação, certidões, etc., que é uma coisa muito rápida, e passado o prazo legal, que pode ser até de 2 dias, se a documentação estiver ok, então eles deixam o documento no cartório, habilitam-se, e passado esse prazo de 2 dias, pode ser até de 5, eles saem já com a certidão de casamento. E essa conversão, ela independe de cerimônia. Então, às vezes, o casal, ele quer regularizar a situação, mas não quer ter que vir fazer a cerimônia, fazer toda aquela coisa. Então, o que eles fazem? Converte a união estável em casamento e, passado o prazo legal, já sai com a certidão de casamento. Entendi. E qual que é a diferença da união estável, do registro da união estável, para o casamento? O que isso muda na vida do casal futuramente? O que muda, Giovana, é que assim, a nossa lei, embora ela preveja que existe uma equiparação entre a união estável e o casamento, existem certas diferenças. Porque a união estável, ela é uma situação de fato. Significa o seguinte, se eu hoje vivo junto e amanhã não vivo mais, não tem um documento para comprovar isso. Ao contrário do casamento, que quando você se casa, você tem aquela certidão de casamento que prova aquela união, e para você desfazer aquilo, você tem que fazer um divórcio, ou a pessoa precisa ficar viúva, então, quer dizer, você tem um ato jurídico que vai desfazer aquela situação. Então, é uma situação muito mais concreta, muito mais segura para o casal. Então, a importância Claro que a união estável hoje, ela pode ser registrada, inclusive aqui no cartório nós fazemos esse registro da união estável, mas o casamento garante muito mais direitos para o casal, especialmente em caso de falecimento, em que aquele que fica viúvo, muitas vezes não consegue os direitos, por conta justamente de não ter essa certidão de casamento. Então, tá aí a importância de você regularizar a situação, né? Sim, isso é muito importante, e essa questão da conversão da união estável em casamento, que é uma coisa que a gente tem, assim,
bem pouca procura aqui no cartório, talvez seja até por falta de conhecimento das pessoas. Então, eu acho interessante a gente dar publicidade para isso e dizer para as pessoas que não têm necessidade de ficar com a situação irregular, vivendo numa união que não tem um documento para comprovar, porque é muito fácil fazer essa conversão em casamento. É vir ao cartório, entrar com a documentação e em poucos dias a certidão já está pronta para ser retirada. Então não tem necessidade de cerimônia, juiz de paz, etc. Entendi. Ô Fer, e quanto custa casar hoje? Conta pra gente. Olha, o casamento vai depender, assim, pela nossa tabela, fica em torno de R$ 500. Nós temos também uma previsão na lei para aqueles que não podem pagar, aqueles que não têm condições financeiras de pagar, então faz uma declaração aqui no cartório e esse casamento é gratuito. Então, esse valor de R$ 500 é uma média, vai gastar com a publicação dos editais, que é em torno de R$ 20, e se a pessoa não possuir as certidões, então vai ter que apresentar a certidão de nascimento ou de casamento se já foi casada, com a averbação do divórcio, e se essas certidões talvez tiverem algum probleminha, rasurada, rasgada, aí tem que tirar novas, então tem esse custo também da certidão. Mas o valor do casamento mesmo é em torno de R$ 500. E a conversão de união estável em casamento é o mesmo valor. E para que não podem pagar, podem fazer a declaração, né, de que não tem condições financeiras, e aí o casamento ou a conversão são gratuitos. E o registro de união estável? Bem, o registro de união estável, ele precisa de um título, né, para ser registrado, então precisa ter ou uma sentença judicial reconhecendo essa união estável, ou uma escritura pública. Essa escritura pública ela é feita no tabelionato de notas, e aí tem o custo dessa escritura, e depois a pessoa interessada traz aqui para o cartório de registro civil para fazer o registro no livro E. Então, aí teria o custo da escritura, mais o custo do registro aqui no cartório de registro civil, que está em torno de R$ 180. Compensa casado uma vez? Eu entendo que compensa sim, afinal de contas, você já vai ter, só faz um documento, já sai com a certidão de casamento, que garante aí todos os direitos, né? E assim, para quem tem vontade de fazer a cerimônia, de fazer a festa, vem aqui no cartório, faz aqui na nossa sala de casamento que está tão bonita, tira foto aqui. Então, eu acredito que seja bem melhor mesmo. Fernanda, eu agradeço a participação, seus esclarecimentos, sempre muito importantes, porque muita gente fica com dúvida, não sabe, acha que é um absurdo, é difícil, não é necessário, mas é necessário, né? Sim, é muito necessário e é importante, especialmente quando a pessoa tem filhos, né? Porque às vezes o filho menor fica sem alguns direitos garantidos justamente por essa questão da família não estar regularizada. Então é muito importante. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser, assim, entrar em contato conosco, nós temos nosso número de WhatsApp, temos o telefone do cartório, o WhatsApp do cartório é 98102-0505, o nosso telefone fixo 3462-2545,